Fala, seus losers, winners, amantes da página mais informativa e zoeira do Brasil, do mundo e muito mais. Estamos de volta com mais um podcast dos Foot Losers. Aqui quem fala é o Léo Sandri e estamos aqui com meu xará, de Leonardo para Leonardo. Boa noite, Leonardo Rocha. Saudações, meus losers, tudo certo com vocês? Espero que sim, bora para mais um. Também estamos aqui com o grandíssimo João. Boa noite, João. Boa noite, rapaziada. Estamos resistindo, hein? Achei que isso aqui não ia dar certo, não. E eu achei que isso aqui não ia passar do primeiro episódio e estamos resistindo, hein? E também o acordado dorminhoco mais querido do Brasil. Boa noite, Bruno. Boa noite. Só queria dizer que eu já preparei meu copo de café, porque dessa vez eu não vou dormir, não. Tá aí, vamos ver se o Brunão consegue cumprir com a promessa para dar uma pincelada para vocês, meus ouvintes. Vamos lá, as pautas de hoje. A gente vai falar sobre seca. Que seca? Não tem mais a seca no estado de São Paulo. São Paulo, enfim, pôs fim na fila e conseguiu voltar a ser campeão. São Paulo venceu o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. Também tem giro pelos outros estaduais. Finalmente acabou a fase de grupos. Vamos falar da fase final, como acabaram e quem se classificou na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana. Finais das ligas europeias, como foi dito no último podcast. Vamos falar quem acabou vencendo as brigas pelo título e pelas vagas na Champions. Prévia da final da UCL, que é amanhã. Lembrando que isso aqui está sendo gravado sexta-noite. Talvez até você já tenha visto o jogo e já saiba quem é campeão. A gente está fazendo papel de otário. E aí você pode rir da cara de quem errar o palpite. Também teremos uma pincelada sobre o brasileiro, que começa também amanhã. E dessa vez a pauta final eu preparei um joguinho para ver quem conhece mais e quem conhece menos de futebol. Preparado, meus caros amigos? Então vamos lá começar. João, o que você tem a dizer? A fila acabou. São Paulo vence o Palmeiras num jogo implacável, joga melhor, impõe seu jogo, gols de Luan e Luciano. E agora a torcida pode enfim voltar a sorrir. O São Paulo é campeão paulista. Primeiramente, meus parabéns ao São Paulo Futebol Clube, porque assim, é magnífico de ver um clube ser campeão depois de tanto tempo. É muito legal, é muito interessante, porque você acompanha a emoção. O que eu tenho a ver, assim, do jogo mesmo, São Paulo foi superior. Em todos os quesitos, eu achei assim que realmente não ia dar mesmo. Porque foi um jogo até que equilibradinho no comecinho da partida. Depois o São Paulo tomou conta, viu a responsabilidade que tinha em casa e falou assim, não, aqui quem domina é nós. Tomou conta, saiu o primeiro gol ali chorado. E depois a confiança aumentou dos jogadores. Do primeiro pro segundo, eles estavam dominando a partida. E do segundo foi só para decretar. Tá aí, o João concorda também, né, comigo. São Paulo foi superior. Quem discorda é o Abel Ferreira, que deu uma entrevista coletiva pós-jogo, falando que o adversário, São Paulo, não foi superior em nada na partida, que o gol, até como o próprio João disse, foi na sorte, o primeiro gol, porém ele não citou o segundo, se ele também achou sorte. Enfim, a mídia até chegou a perguntar se Abel Ferreira não seria um mau perdedor. O que você tem a dizer sobre isso, Léo Rocha? São Paulo campeão, placar justo, e você concorda com Abel Ferreira? Eu acho justíssimo o placar. Campeão com méritos do São Paulo. Tava tudo indicando, desde o discorrer do campeonato, que o São Paulo levaria esse título, e assim se concretizou. Bom, foi campeão com méritos, tanto do campeonato inteiro quanto na partida. Jogou melhor que o Palmeiras, sim, discordo do Abel Ferreira, e eu queria comentar um pouco mais sobre o Abel, se vocês me permitirem depois. Depois de 8 anos, certo? Ia completar 9, o São Paulo volta a ser campeão, e parabéns a todos os torcedores são paulinos aí que puderam tirar esse grito que estava preso na garganta. Sobre o Abel Ferreira, eu acho que ele não seja um mau perdedor. Eu acho que o estilo que ele tem na beira do gramado faz bem pro próprio jogador que está dentro de campo.
ele é muito enérgico, o Abel Ferreira. A gente viu em um lance no jogo onde o Abel Ferreira, eu não lembro quem ele contesta, acho que é o Lisieiro. O Lisieiro, ele dá uma chegada a mais no jogador do São Paulo e ele se energiza totalmente para cima do Lisieiro. E isso demonstra como o Abel Ferreira ele tá aceso dentro do jogo. Talvez você possa discutir se essa postura é correta ou não. Ele tomou muitos amarelos, já tomou alguns vermelhos, mas eu acho que o jogador dentro de campo, vendo que na beira do gramado ele tem um técnico que responde por ele, também do jeito que ele responderia em campo, isso traz mais confiança, traz o elenco mais para perto do treinador. Então acho que essa postura do Abel é sempre de estar defendendo o seu grupo, defendendo o seu elenco, e trouxe bons resultados na temporada passada. E é isso, méritos do São Paulo. São Paulo jogou melhor. Tá aí, a opinião de Léo Rocha. Sim, confirmando, foi o Lisieiro, até foi muito elogiado por sua calma. Lisieiro que, até para quem o acompanha da base, sempre disse que ele é um jogador mais calmo. E apontando que as características de Abel Ferreira que o Léo citou, o Diniz também é famoso pelas suas gritarias dentro de campo, porém começou bem, em tese, começou bem, porém, ao decorrer do campeonato, um título que estava praticamente ganho, o São Paulo acabou perdendo e o Diniz foi criticado pelos seus gritos. Vamos ver se Abel Ferreira tomará o mesmo rumo. A gente viu, eu vejo um pouco de diferença dos gritos que a gente cita do Abel pro do Diniz. O Diniz, a gente viu ele criticar muitas vezes seus jogadores, talvez reclamar com eles. O Abel defende, então acho que a postura é totalmente diferente. E o Lisieiro, um dos pontos que eu queria citar do São Paulo também foi a objetividade dentro do jogo. Falei que talvez o São Paulo entraria mais tenso, não, entrou mais objetivo dentro de campo, com vontade mais de título, foi o que eu senti. Isso trouxe o título realmente para o tricolor paulista. Tá aí a opinião de Léo Rocha. Palmeiras eliminou o Corinthians, porém não conseguiu ter a mesma fome que demonstrou no derby, no Choque Rei, São Paulo campeão. O que você tem a dizer, meu querido Bruno? O time do Palmeiras tem jogos e jogos. Tem jogos que o time do Palmeiras entra e amassa todo mundo que tiver na frente. E tem jogo que é um time normal. E sobre o Choque Rei, eu achei muito que o São Paulo foi superior, como concordo com o que vocês falaram. Tipo, o primeiro gol teve um pouquinho de sorte, mas todo campeão tem que ter sorte em algum momento da trajetória pro título. E foi merecido o título, querendo ou não. Tipo, foi depois de 8 anos, uma final no Morumbi. Tava na hora de acontecer. E sobre o Abel, eu concordo com o que vocês falaram em algumas partes e outras não. Eu acho, tipo, ele muito chato, mano. Tipo, tudo é motivo pra ele reclamar, tudo é motivo pra ele falar demais, tudo é motivo pra ele ficar de mimimi, sabe? A verdade é que o Abel Ferreira ainda tá há pouco tempo aqui no Brasil, colheu bons frutos, teve conquista da Liberta, conquista da Copa do Brasil. Nessa temporada o Palmeiras já acumula 3 vice-campeonatos. A torcida ainda dá respaldo, o Palmeiras não ganhou reforços, e o São Paulo, que não tem nada com isso, bancou a melhor campanha da primeira fase também, fez valer isso na final e finalmente se sagrou campeão, pondo fim à seca. Pois não, meu amigo Léo Rocha? É claro que o torcedor rival ele vai pegar no pé, falando 3 vices em poucos meses, já tá virando o novo Vasco. Mas eu acho que assim, os 2 primeiros vices, eles são oriundos de campeonatos que você tem que ganhar para você poder participar deles, que são as 2 Supercopas. A da Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Então, um jogo só, você perde ou você ganha e é campeão. Ou o vice, então acho que tudo ok. E eu acho que o próprio torcedor palmeirense, que já estava cogitando ser ok a eliminação na fase de grupos do Paulista, aceitou muito bem a derrota pro São Paulo, porque assim, o São Paulo já vem há muito tempo sem ganhar um título. Então acho que o próprio torcedor palmeirense foi ok, pô, já tava na hora dos caras ganhar, né? Vamos ficar contente com a nossa temporada passada e deixa eles comemorar o título dele. Eu acho que foi bem visto. Não bem visto, mas não tão mal visto para a torcida do Palmeiras. A torcida de São Paulo comemorou bastante, inclusive teve festa no Morumbi da torcida, alguns jogadores subiram no alambrado, ainda com um isolamento da torcida, levaram a taça, a torcida acabou... Num momento de agitação, a polícia começou a atacar
atirar pro alto, bombas de fumaça, e enfim, acabou de um jeito não muito legal, mas que vamos falar das coisas boas, o título que foi muito bonito, a comemoração foi em êxtase do time do São Paulo, até o Arboleda passou do ponto, porque hoje ele foi visto numa festa clandestina, o ex-jogador do São Paulo, David Neres, atualmente no Ajax, também estava nessa festa. Assim, caso semelhante do que aconteceu com o Gabriel Barbosa, do Flamengo, os dois foram flagrados, a Arboleda já se desculpou, o São Paulo já multou o atleta, e bom, o São Paulo joga agora sábado, amanhã, lembrando que esse podcast está sendo gravado sexta-noite, contra o Fluminense. Pois não, Bruno? Queria só ressaltar que eu esqueci de dizer que foi muito engraçado ver, tipo, muito amigo meu que é São Paulino comemorando o título. Tipo, teve um amigo meu em específico que mesmo ele falando que foi uma emoção que ele nunca... Não que ele nunca tinha sentido, porque ele não tinha visto as conquistas do time dele, mas quando ele tinha visto, ele era muito novo, tá ligado? Tipo, ele falou que foi uma sensação diferente, uma sensação única, e tipo, era isso que eu queria ressaltar, que eu tinha esquecido de falar na minha fala. Tá aí, realmente, muito bem colocado pelo Bruno. Aliás, afinal de contas, o último título de São Paulo havia sido em 2012, Sul-Americana, e o time bateu na trave diversas vezes. Se você for fazer vista grossa, você pensa que o São Paulo só se apequenou, vamos dizer assim, mas o São Paulo foi vice do Brasileiro em 2014, chegou nas semis da Libertadores em 2016 com uma arbitragem desastrosa na semifinal e com Borja aniquilando o São Paulo e trazendo o título para o Atlético Nacional. Em 2018 ganhou o primeiro turno, decaiu no segundo, igualzinho em 2020, que em 2020 também bateu na trave e foi semifinalista, e em 2019, se eu não estou enganado, também foi vice do Paulistão. Então uma hora o título tinha que vir, e finalmente para a torcida tricolor veio. Outra torcida tricolor que também comemorou nesse fim de semana foi a torcida do Grêmio, que continua sendo o pai do Inter, se me permitem dizer assim. O Inter, não importa quão bem ele esteja ou quão mal, é impressionante. O Grêmio parece que quando é contra o Inter, ele sempre arranja forças do além, consegue o título, Ferreirinha jogando muito. No Rio, o favorito venceu, o Flamengo conseguiu se impor contra o Flu. Em Santa Catarina, deu Avaí, Fortaleza venceu o Ceará, o Náutico voltou a ser campeão pernambucano depois de muitos e muitos anos. Só uma informação sobre o Grêmio, Léo, parece que 4 jogadores estão contaminados com a Covid-19, 4 jogadores importantíssimos. Diego Souza, Ferreirinha, né? Luiz Fernando e Rafinha. Então vai perder esses 4 jogadores para a estreia do Brasileirão. Tá aí, informação preocupante para a torcida gremista. Rafinha, que já se envolveu numa polêmica também na final, ele acabou brigando com o Yuri Alberto e ele fez até um samba, uma rima na comemoração do título, falando que ele iria tirar 2 títulos de seu currículo e passar para o Internacional. Aí é onde a zoeira bate. O São Paulo também provocou o Palmeiras aos cantos de o Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial. Essa é a parte legal do futebol. Claro, não muito legal para a torcida colorada e nem para a torcida do Palmeiras, mas acredito que é isso que ainda deixa o futebol vivo. Pois não, Bruno? Mano, eu só queria ressaltar que o Rafinha, independente do clube que ele tá, ele parece que ele veste demais a camisa, velho. Ele chegou no Grêmio há pouco tempo e já, tipo, arrumou confusão, já foi provocar a torcida rival. Quando ele tava no Flamengo era a mesma coisa, fazia gol, que nem ele fez aquele gol lá no 4x4 o jogo, não foi? Ele fez a dancinha que o Edmundo tinha feito, né? Tipo, é só uma ressalva disso, tipo, que ele chega no clube, ele praticamente ele veste a camisa e, sei lá, gosta de provocar o torcedor adversário. Um jogador que também vestiu muito bem a camisa e olha que ele saiu derrotado foi o Gustavo Gomes também, gostaria de elogiá-lo. Felipe Melo, que era o capitão palmeirense, se recusou a ir buscar a taça do vice paulista. Gustavo Gomes foi na maior disposição, recolheu a taça, inclusive a própria torcida palmeirense criticou Felipe Melo, porque ele levantou a taça da Libertadores, também, se eu não estou enganado, da Copa do Brasil, do Paulista do ano passado, porém agora que foi vice o Gustavo Gomes que foi buscar.
Então é uma coisa assim que talvez fique um pouco chata, assim como as declarações de Abel Ferreira. E para encerrarmos esse tema, gostaria apenas de fazer uma simples pergunta para vocês. No troféu, na eleição de melhores jogadores, na premiação do Campeonato Paulista, tivemos, por exemplo, o Crespo ganhando de melhor treinador. O Pablo, sim, o Pablo, jamais criticado pela torcida de São Paulo, foi eleito o melhor atacante, junto também com o Bruno Mezenga, que foi o artilheiro do campeonato. Tivemos a montagem da seleção, né, do goleiro aos atacantes, e tivemos um prêmio que estreou nessa edição, que foi a Lei do Ex, no qual foi feito em votação popular, e o Luciano venceu. A Lei do Ex, para quem não sabe, é quando você faz um gol em um ex-clube. E o São Paulo empatou com o Corinthians na Arena, 2-2, um gol no último lance de pênalti do Luciano, que estourou assim no cenário nacional no Corinthians. Não foi o auge dele agora, mas chegou a jogar também no Fluminense, no Grêmio, estourou no Corinthians, e ele ainda não perdeu a oportunidade de dar uma cutucada no Corinthians. Ele disse que é muito bom estar fazendo sucesso no São Paulo, e ainda mais sabendo que ele fez gol no Corinthians, um clube que o deu praticamente de graça para outro, e que hoje o São Paulo o acolheu e ele consegue mostrar quem é o Luciano de verdade. Gostaria que vocês três, começando pelo Léo Rocha, o que você acha dessa declaração do Luciano? Você acha desrespeitosa? Você acha válida? O que você tem a dizer? Não acho desrespeitosa. Realmente, ele jogando no Corinthians tinha bons números, boas atuações, assim como ele tem no São Paulo. Ele, pra mim, sempre foi um jogador de alto nível. Só que o Luciano no Corinthians ele tinha um problema muito sério com lesões. Ele não conseguia uma boa sequência. Em 2015, quando o Corinthians estava para ser campeão brasileiro, ele era o titular antes do Wagner Love. Eu não lembro se eles atuavam juntos até, mas ele fazia bastante gol e acabou se machucando e não conseguiu ter uma boa sequência. Então é natural você ter a saída repentina do clube assim quando você não tá jogando. Às vezes o clube vai arrumar um meio de você estar em outro lugar. Mas tem todo o direito o Luciano de falar isso, até porque agora ele tá bem consolidado no São Paulo e saiu da maneira que saiu do Corinthians, nenhum jogador vai gostar. Então não foi desrespeitoso não. Tá aí, teve até a torcida que comparou com o Danilo, por exemplo, que o Danilo é ídolo no São Paulo e no Corinthians, e ele nunca precisou alfinetar o São Paulo quando foi para o Corinthians e coisas do tipo. E o Claudinho também vale ressaltar, se eu não me engano, foi até perto, no mínimo, da época do Luciano, que também acabou saindo quase que de graça. O Luciano foi para o Panathinaikos da Grécia, se eu não me engano. E, bom, ele deu a volta por cima agora, conseguiu se firmar no São Paulo, vestindo muito bem a camisa. Então, meu amigo João, você achou desrespeito? Você gostou da declaração do Luciano? O que você tem a dizer? O jogador sabe, só ele sabe o que ele passa durante a carreira dele. Assim como o Léo citou, ele se machucou, né? Então, talvez ele quer mostrar a redenção dele. Às vezes é um desabafo do que o cara tem passado, e é isso. E as lesões não deixaram o Luciano, né? Acabou até perdendo a parte crucial do time brasileiro. Vai vivendo um turbilhão de emoções. Muito feliz com o título, ele acabou perdendo o sogro e a sogra em decorrência da Covid-19. Nossos sentimentos da família Footlosers ao querido e craque Luciano. Então, Bruno, o que você acha sobre essa declaração? Você achou que foi um pouco de desrespeito? Você gostou? Achou válido? Eu achei sem necessidade, porque já faz muito, muito tempo que ele saiu do Corinthians. Mas, se for que nem o João falou, só ele sabe o que ele passou, só ele sabe o que aconteceu. Ele sofreu de lesão, era querendo ou não, sempre quando ele tava bem, a gente gostava do futebol dele, ele vinha bem, ele jogava bem. Só que ele sempre se machucava, tanto que, se eu não me engano, o Léo me corrige se eu estiver errado, mas acho que o Malcom pegou a vaga dele no time titular. E querendo ou não, o Malcom jogou demais naquele brasileiro, jogou muito bem. Tanto que foi pra fora e tudo mais. Então, chegou a um ponto que ele não cabia mais no time titular, na minha opinião. Então, não faz tanto sentido assim a declaração que ele fez. Esse foi o giro pelos campeonatos estaduais. E agora a gente vai falar. A fase de grupos da Liberta acabou. E até pegando o gancho do que a gente falou no podcast passado, o São Paulo confirmou que todo mundo já esperava, venceu o Sporting Cristal de maneira tranquila.
3-0, grande atuação de Rojas. Não conseguiu passar na liderança, porque o Racing também fez o dever de casa e venceu o Rentistas. O Palmeiras conseguiu passar como líder. O Flamengo fez um jogo mais parado, sonolento, mas garantiu a liderança do grupo. O Internacional empatou com o Always Red jogando em casa, mas não foi o destaque. O destaque, mesmo não sendo uma equipe brasileira, gostaria apenas de pontuar que Léo Rocha sempre defendeu a classificação do Olímpia. Desde que foi sorteado o grupo até o último podcast, ele cravava: Olímpia tem peso na camisa. Quem é Always Red Deportivo Táchira perto de Olímpia? Olímpia vai passar com sobras, junto com o Inter. Podem me cobrar. Porém, no último podcast ele desistiu, se enfesou, deu tilt, falou: não, cansei do Olímpia, não vai passar. Pois é, meu amigo, o Olímpia fez incríveis 6-2 e se classificou, Léo Rocha. O que você tem a dizer sobre isso? É o seguinte, eu vou abrir um novo quadro aqui, que é o das apostas. Eu vou dar resultados para vocês, eu vou falar o que vai acontecer nos jogos e a missão de vocês é apostar o contrário. O tanto que eu zico os times que eu boto fé ou que eu tiro o pé, cara, você não tem noção. Se eu falar que o City vai ser campeão amanhã da Champions League, o Chelsea vai vencer. Pode ter certeza. Aqueles palpites que eu dei, que a gente vai falar mais pra frente aí das ligas europeias, foi um tiro no escuro, algo que nunca mais vai acontecer, que eu acertei quase tudo. Mas no mais, eu sou o cara mais zicado do mundo pra apostas e pra palpites. Nunca contem comigo pra isso. E o Olímpia no final passou. Eu sempre soube. Tá aí, se temos um profeta chamado João, temos quem sabe, um zicador profissional. Profeta nada, o João errou tudo semana passada também. Oh, pelo amor de Deus. Aí, brigas. Então, já que você falou do Olímpia, pode voltar aqui, Léo. Comenta sobre a classificação final, os classificados e o cenário que você imagina da Copa Libertadores. O que eu imagino é que a gente via a Copa América alguns anos atrás, tinha os times da América do Sul e você tinha 2 convidados. Às vezes pegava México, Japão, pegaria o Catar nessa edição, cancelou essa possibilidade. Eu acho que na Libertadores é como se fosse a Copa América. Você pega times do Brasil e da Argentina e alguns convidados dos outros países aí da América do Sul. São 16 classificados, 12 deles são brasileiros ou argentinos. No pote A são 5 brasileiros, só o São Paulo tá no pote B. E o incrível que é o pote B, que na teoria seria dos times mais fracos, ou os que não foram tão bem, que ficaram atrás na fase de classificação da fase de grupos, são os que mais têm títulos de Libertadores. Então essas oitavas de finais, elas prometem demais, vai ser muito bom e a chance de ter confronto brasileiro é muito grande. São Paulo vai se complicar demais nas oitavas de final. Eu acho que se ele pegar um adversário como o Atlético Mineiro, se ele pegar talvez o próprio Racing que estava no grupo dele, ou o Palmeiras, eu não sei se daria para o São Paulo. No grupo B, qualquer confronto que cair aí vai ser complicado. Não tem jogo fácil na Libertadores. Essa edição vai ser muito boa da Libertadores, pode ter certeza. Ou seja, o Léo provando mais uma vez sua raiva com o Olímpia que não é do eixo Argentina-Brasil. Ele disse agora indiretamente que além do Olímpia, que ele não botava fé ter se classificado, ainda chamou o Olímpia de convidado, de intruso. Mas tudo bem, paraguaios que estão ouvindo esse podcast. Tudo bem, não é nada pessoal, eu juro. O Léo é uma boa pessoa. Bom, aqui o Atlético, antes de destacar, pegou a melhor campanha da primeira fase. No grupo A, Palmeiras, líder, Defensa e Justiça como vice. Grupo B, Inter, Olímpia. C, Barcelona do Equador e Boca, não deu para o Santos, que perdeu para o Barcelona, antes de destacar. Grupo D, Fluminense, líder, quem diria. Para muitos até ia brigar pela segunda colocação. River passou em segundo. Quase não passa, é que o Júnior Barranquilla não conseguiu vencer. No grupo E, Racing São Paulo. Grupo F, Argentinos Júnior e Universidade Católica. No grupo G, Flamengo e Vélez. No grupo H, Atlético Mineiro e Cerro. Brunão, qual é a sua expectativa, a sua visão de panorama? Que assim como o Léo disse, o São Paulo está muito
preocupado. Porém, eu imagino que os times do pote 1 também se preocupam muito em conseguir fugir do São Paulo que tá no pote 2. Mano, querendo ou não, o São Paulo tá em uma boa fase. Acabou de ser campeão paulista. Vem jogando um futebol, querendo ou não, muito bonito. Tipo, o Crespo conseguiu deixar esse time bem objetivo. Há muito tempo que eu não vi o São Paulo desse jeito. Porque assim, era sempre, tipo, o São Paulo vinha jogando bem. Aí sempre quando precisava de um confronto decisivo, o São Paulo sumia em campo, ou entrava totalmente apático e o time era jantado em campo. Sobre o confronto, eu acho que provavelmente deve ser algum confronto brasileiro, que seria, querendo ou não, mais difícil, porque os times brasileiros pra mim são os grandes favoritos para Libertadores, são os mais fortes, e concordo muito com o que o Léo falou, Brasil e Argentina, e o resto é resto, mano. Que são os melhores times, tem os melhores jogadores e os que provavelmente vão chegar mais longe da competição. Ouvintes paraguaios, não é nada pessoal, eu me abstenho. A vocês, torcedores do Cerro Porteño, a vocês, torcedores do Olímpia, que estão ouvindo esse podcast, vocês também, torcedores da Universidade Católica do Chile. Não, eu e João, quer dizer, o João vai falar daqui a pouco, mas pelo menos eu não estou chamando vocês de convidados. E você, João? Pra você, é convidado, não é convidado, intrusos? Mas antes, Brunão, pois não, explique aí, qual é o seu ódio com o Olímpia? Você acompanha o Léo nesse ódio? Não é nada contra o Paraguai, assim, em si. É que tem um certo time aí do Paraguai que me causa uma certa mágoa no meu coração. Eu prefiro tratá-los como convidados de qualquer competição a partir de agora. Convidado não, vamos chamar de agregado pra não causar tanto alvoroço. Aí, e você, João? O que você tem a dizer sobre isso? São dois, esses caras são engraçados, eu vou te dizer, viu? E eu vou contar aqui, viu? Eu sou profeta ainda assim, viu? Não serei certeiro em todas. Pelo menos umas duas eu errarei, eu não sou perfeito. Vamos lá. O panorama da Libertadores é o seguinte: esses caras aí estão muito com o lero-lero, entendeu? Pra eles é Brasil e Argentina só. Muito pelo contrário. O Léo é azarado, né? Ele zica, tudo que ele fala ele acaba zicando. O Olímpia, ele falou, desdenhou do Olímpia, o Olímpia passou. Entendeu? Então eu gosto quando esses caras falam que não vai passar, que não vai dar certo, que é só Brasil e Argentina, que aí quebra a cara deles. Pra mim todos têm chances e eu foco de novo. O favorito dessa Liberta é o Atlético Mineiro. Não tem como. Os caras estão vindo muito forte e focados nessa competição. É uma decepção pra mim o Santos, né? Porque de vice-campeão não conseguir se classificar para as oitavas realmente é decepcionante. Temos o Flamengo, né? Que já esperávamos sendo líder ali, absoluto, né? Sem muitas preocupações, né? O São Paulo, né? Poderia ter passado em primeiro? Poderia. Mas eu acho que não estava tão focado assim. Tinha o Paulistão como prioridade. Já o Fluminense, que eu achei assim incrível. Eu vinha falando que vinham jogando um futebol legal, bonito de se ver, interessante, bem alinhadinho. Surpreendeu todo mundo. Ganhou do River Plate, que não é qualquer time, né? Então, pra mim, o Fluminense tá vindo muito forte também. Temos o Internacional, que pra mim não tá convencendo, tá jogando um futebolzinho ralé. E o Palmeiras, que também eu acho que vai cair pra alguma Argentina aí, viu? Mas vai pegar o Boca e aquela coisa. O Palmeiras, quando pega o Boca, ele treme. Então, pra mim, resumindo é isso. O favorito é o Atlético, o Palmeiras vai tremer e o São Paulo não se preocupou tanto e acabou passando. Bom, o Cuca, que já foi, como o João mesmo disse, ele foi vice-campeão com o Santos, já ganhou uma Liberta com o Galo. O Santos, vice-campeão, teve o Diniz, que já ele, talvez até em justiça, ele assumiu os últimos 3 jogos, em 2 deles ele cumpriu suspensão. Mas o Diniz, querendo ou não, pro currículo, 2 Libertadores, 2 quedas na fase de grupos, com 2 dos 3 times com mais títulos da Liberta aqui no Brasil. O Santos pelo menos conseguiu a classificação para a Sul-Americana, que é o que a gente vai falar agora. Bom, só queria pontuar que os 3 meliantes, Bruno Souza, Léo Rocha e João Neres, afirmaram que o Ceará
conseguiria a classificação. Porém, nosso vozão no grupo C acabou não avançando. Arsenal de Sarandi foi o líder. No grupo A, quem avançou foi o Rosário. No grupo B, Independiente, não deu para o Bahia. Grupo C, o Ceará não passou, acabou passando o Arsenal de Sarandi. Grupo D, temos um brasileiro, finalmente. Atlético Paranaense, o Furacão, avançou com folga ainda na liderança do grupo. E no grupo E, Corinthians pelo menos conseguiu pegar vice, o que se fosse numa Libertadores ele avançaria de fase. Nesse regulamento da Sul-Americana não serve para nada. Penharol avança, sendo líder do começo ao fim do grupo. No grupo F, Atlético Goianiense também eliminado, Libertad avançou também com uma certa tranquilidade. Grupo G, a surpresa positiva, Bragantino lutou e conseguiu se classificar bravamente. Líder do grupo G, RB Bragantino. E no grupo H, a melhor campanha dessa Sul-Americana, que sobrou em todos os jogos. Teve um empate aí, mas também já estava... Um empate até curioso, porque teve 2 a mais em boa parte do jogo, mas já estava classificado, que é o Grêmio. 3 brasileiros avançaram. O que vocês têm a dizer sobre a Sul-Americana? Pois não, João? Cara, é incrível, né? O Corinthians, ele é impressionante. É decepção atrás de decepção. É quando não precisa, ele vai lá e faz o que é pra fazer, né? Mas voltando ao assunto, o Grêmio, já falei, o Grêmio também o Grêmio, pra mim, é o maior candidato a vencer essa competição, cara. Não tem como. Os caras estão vindo muito forte. Uma surpresa muito boa, e eu tava torcendo demais ao Bragantino, que eu achei que também não iria passar, e surpreendeu. O Atlético Goianiense eu já sabia que não ia passar, tava muito fraco, teve demissão de técnico e tudo mais. O Atlético Paranaense é aquela coisa, vai surpreender pra frente. Eu acho que vai chegar ali até uma semifinal, até mesmo pode ser que leve. Ceará decepcionou, né? Tava vindo bem, tava vindo forte. O Bahia a gente já sabia que também não ia passar, já antecipado, como o Corinthians. E resumindo é isso, os brasileiros até que estão bem, com algumas maiores decepções comparado à Libertadores. Tá aí o Atlético Goianiense, que anunciou um novo técnico, Eduardo Barroca, agora será o técnico do Dragão. E, bom, lembrando que o Santos entra nessa fase, talvez se entrar focado. O Diniz no São Paulo também acabou em terceiro, foi para a Sul-Americana, porém foi eliminado na primeira fase do mata-mata, que era um regulamento diferente, caiu para o Lanús. Vamos ver o Santos. Imagina se temos um confronto Santos e Grêmio na primeira fase eliminatória da Sul-Americana. Bom, Bruno, algo a comentar sobre a Sul-Americana? Opa, só que esse campeonato me deixou muito triste, porque era uma grande chance do Corinthians ganhar aquele novo campeonato, porque se passasse de fase, era um dos grandes favoritos ao título, mas como o João disse, quando precisava, não jogou, não entregou, e quando não precisava, fazia gol até demais. Se eu não me engano, eu vi uma estatística que foi o 4º melhor ataque da competição. Sei lá, esse regulamento aí é meio estranho, passar só o primeiro colocado perde muita graça no campeonato, sabe? Tipo, porque não, o Corinthians sendo o 4º melhor ataque da competição, acaba ficando de fora e tudo mais, é tipo complicado, mas ainda concordo, e mais uma vez concordando com o João, pra mim o Grêmio, com a queda do Corinthians, é o franco favorito ao título do campeonato. Não, só queria pontuar que, tipo, o Penharol acho que empatou os 2 últimos jogos, né? Então, assim, o Penharol até tentou ajudar o Corinthians. Empatou. Perdeu e empatou. Então, assim, o Penharol não é um timaço. O Corinthians tinha chance de classificar. O Corinthians foi pífio mesmo. Não quis, entregou de bandeja pro Penharol passar. Eu disse isso aqui ainda. O Penharol, se eu não me engano, o Penharol perdeu pro River. E o Corinthians passeou em cima do River, que é uma equipe fraca. Isso qualquer um sabe. Parafraseando o nosso grande filósofo Leonardo Rocha, que disse que nós ganharíamos do Huancayo, acho que pelo menos a gente arrancaria um empate também com o River. O único realmente adversário do Corinthians era o Penharol. E nos 2 confrontos diretos, o Penharol venceu, então conseguiu avançar. E
são 3 brasileiros classificados, mais um entrando agora que é o Santos. Algo a pontuar sobre a Sula, Leonardo Rocha? No grupo do Corinthians, já começando, o Peñarol entrou muito mais focado na competição. O Corinthians entrou a ver navios, não aproveitou contra o River, que é um time muito fraco no Paraguai, faltou em 0-0 e daí já desce pressão por conta do regulamento. Eu, em contrapartida do Bruno, acho muito bom o regulamento novo da Sul-Americana, que vai a Conmebol tentando se adaptar cada vez mais aos moldes europeus. Eu acho que o regulamento é bom porque passar só um do grupo, você aumenta muito mais a competitividade do mesmo. Porque na Libertadores você tem 50% de chance de se classificar antes da fase de grupo iniciar. Na Sul-Americana é mais difícil. Então você aumenta a competitividade. Seu time vai ter que brigar muito mais para vencer. Não dá para você se acomodar com a segunda colocação. Você tem que brigar pela primeira. É briga mesmo. Então eu gosto da Sul-Americana porque vai aumentar a competitividade. Claro, quando o time não passa, você fica descontente. Mas eu acho que o regulamento é muito bom. Se eu tivesse que qualificar times mais fortes, brasileiro indiscutivelmente é o Grêmio, e o Independente fez uma campanha muito boa também, tá invicto por enquanto, pegou um grupo também tranquilo ali, passou de boa na fase de grupos. Diria que esses são os 2 favoritos a ganharem a Copa Sul-Americana. Se eu tivesse que pontuar até os mais fortes de cada pote, da Sul-Americana, dos times que se classificaram direto da fase de grupos, o Grêmio é mais forte, e que vem da Libertadores, que seria do outro pote, acho que o Independente Del Valle tá figurando como o time mais forte. Se fosse para fazer isso na Libertadores também, para mim o mais forte do pote A hoje é o Atlético Mineiro, junto com o Palmeiras, e o mais forte do pote B é o River Plate. Tá aí a opinião de Léo Rocha. Aliás, eu disse de Grêmio e Santos. O Grêmio pode pegar o próprio Algoz, que o tirou da Libertadores, que é o Del Valle, que se classificou para a Sula. E, bom, pegando o gancho, hoje o Léo Rocha tá demais. Ele tá me ajudando com diversos ganchos, então vamos mais um gancho. Pegando a frase que ele disse, regulamento europeu, vamos agora falar então da Europa. Aliás, um regulamento que está em debate é a suspensão dos gols fora. Eles vão retirar. Ainda vai passar por mais uma fase, mas na primeira já foi aprovada a retirada dos gols fora. E a Europa teve um final de semana decisivo. Bom, o Léo fez um excelente trabalho na semana passada. Fez um apanhado do que cada clube precisava para se classificar, e em algumas ocasiões para ser campeão. E, bom, acontece que ocorreram as decisões. O Real Madrid não conseguiu vencer o Espanhol, o Zidane inclusive caiu. Chelsea garantiu sua vaga na Liga dos Campeões. Milan conseguiu finalmente voltar a uma Champions. Então, vamos começar com quem fez o apanhado, com quem trouxe essa pauta na semana passada. Vamos fazer ele também começar nessa semana. Léo Rocha, o que você tem a dizer sobre essas decisões na Europa? Bom, vou começar falando dos campeões. A gente teve nas 5 grandes ligas: campeão espanhol, o Atlético de Madrid; campeão francês, o Lille; o campeão inglês, o Manchester City; campeão italiano, a Inter de Milão; e o alemão, o Bayern de Munique. Se eu não me engano, na Europa, o primeiro pote da Champions League, ele se dá pelos 6 campeões das 6 melhores ligas. Então isso dá dessas 5 ligas mais uma que ou é Rússia ou é Portugal, não lembro agora, e o atual campeão da Champions League junto com o atual campeão da Europa League. Se o campeão da Champions League ele for o mesmo dessas ligas que já estão no pote 1, abre mais um país, não é o segundo vice dessas ligas, enfim. Então a gente tem o Lille, que não é um time tão forte assim, claro, foi campeão com todos os méritos, mas o Lille vai estar no pote 1 da Champions League ano que vem. Isso dá a PSG no pote 2. Então a gente já tem uma possibilidade de ter grupos muito fortes na Champions League da temporada que vem. A gente citou o Campeonato Espanhol com o Atlético de Madrid campeão, muito legal. Legal e triste ao mesmo tempo ver a imagem do Luis Suárez chorando no campo, porque o jeito como ele saiu do Barcelona foi ridículo. Lionel Messi até na época criticou duramente a saída do companheiro, do amigo, e ver ele sendo reconhecido no Atlético de Madrid, e é um choro de liberdade, de felicidade, de que faz a gente ver o valor que tem esse jogador.
Real Madrid que não conseguiu ser campeão, exatamente, a gente já tem informação de que Zinedine Zidane não é mais o técnico, e para mim o próprio campeão italiano é o nome mais forte para treinar o Real Madrid na próxima temporada, Antônio Conte. Tá aí. Parabéns também, assim como o Léo pontuou bem, mais uma vez, eu tô falando que ele está on fire. O Lille também, ia se destacar que outra cabeça de chave, Villarreal, que venceu o Manchester United na Europa League, também será cabeça de chave. Pouquíssimos esperavam, venceu o Arsenal na semi e o United na final. João, banque seus palpites da semana passada. O que você tem a falar sobre as grandes ligas e também sobre a Liga Europa? O que você tem a dizer, João? Realmente, cara, foi uma decepção. O Real Madrid se inspirou no Corinthians, certeza, para poder decepcionar uma grande nação aí de torcedores. Então, eu torcia muito, realmente estava torcendo para o Real Madrid ter levado essa taça, mas também achei emocionante a forma com que foi celebrada a vitória do Atlético de Madrid, com o choro de Suárez. Então, realmente, eu concordo muito com o que o Léo falou. É um choro libertador e redentor, mais uma vez dizendo, sobre um cara que tá dando a volta por cima, porque ele tava numa fase muito ruim no Barcelona. Do francês, cara, um dos campeonatos mais fáceis da Europa, que o PSG, por incrível que pareça, não é o maior campeão, levou o Lille, né? A surpresa da vez, a zebra da vez. Sem contar também o inglês. O inglês a gente já esperava, o Guardiola ali, não tem como, o time é forte também, tá vindo forte, então assim, não tinha mesmo que esperar. Até achei que o Manchester ia conseguir, mas não deu, pensando que o Manchester ia levar. Quando foi ver, Villarreal, mais uma zebra. E aí que eu digo, o futebol tem dessas. Bayern de Munique na Alemanha, nada de surpresas, né? A gente já tá cansado de ver o Bayern ganhar. A hegemonia da Juventus sendo encerrada na Itália. Sem contar que o Milan tá voltando para a Champions. Zlatan Ibrahimovic vai voltar com tudo. O próximo campeão da Champions, pode cravar, vai ser um italiano. Tá aí o nosso profeta fazendo uma afirmação polêmica. Aliás, o Villarreal foi campeão nos pênaltis, como o João pontuou. Foram 11 pênaltis para cada. No último, David De Gea perdeu o pênalti. Rulli do Villarreal conseguiu defender a cobrança, conseguiu trazer o primeiro título internacional da história do Villarreal. E até uma curiosidade, Milan e São Paulo, que tinham seus tempos de glória no intervalo parecido, no mesmo final de semana que São Paulo encerra a seca, o Milan voltou para a Liga dos Campeões. Com a palavra para Leonardo Rocha. Amigão, só quero ratificar uma informação que eu dei semana passada, uma informação errônea sobre o campeonato francês. Eu falei que o último campeão da Ligue 1, antes de PSG e Mônaco, dessa hegemonia do PSG nesses últimos anos e a pausa de 2017 do Mônaco, que foi campeão, o último campeão havia sido o Lille, mas não, o último campeão havia sido o Montpellier, na temporada 11-12, e o Lille tinha ganhado na temporada 10-11. Então só essa informação que eu queria trazer aí para corrigir, eu tinha passado errado. Tudo bem, sem problema nenhum, grandíssimo da Rocha, você tem muitos méritos com a família Footlosers. Certeza que no comentário aqui do vídeo, para você que tá vendo no YouTube, só vai ter gente elogiando o Léo Rocha, famoso, o moleque está on fire, todo mundo ama Leonardo Rocha, como não amar esse Menos homem? os paraguaios. Bem lembrado. Eu tô me segurando pra não arrumar treta com o boliviano, porque eu tenho um xodó pelo Ceará, eu gosto muito do Ceará. E, pô, o que o Jorge Wilson tinha a ver nessa Sul-Americana? Já tava eliminado, por que foi ganhar do Ceará, pô? Pô, que saco, cara. Só queria afirmar também que o próximo técnico do Real Madrid é realmente o Conte. Não tem como, o cara é especialista no que faz e é um dos melhores no momento. Muito bem colocado. Além do Zidane, o Pirlo também, né? Caiu, não se manteve no cargo com essa campanha pífia da Juventus e acabou caindo. Bruno, o que você tem a dizer sobre esse final de semana movimentado na Europa? Mano, foi que nem vocês estavam falando sobre o Lille ter sido campeão. Foi algo novo, algo muito diferente da França, que fazia muito tempo que não saía do PSG, toda hora ganhando título atrás de título. E o Milan vem forte, João, concordo com você, hein? O Milan tá voltando
a ser um time de respeito, velho. Eu vou torcer pra que o Gigante acorde e o Milan volte a ser literalmente aquele time que a gente tenha medo de... E não que a gente tenha medo, que meu time não joga Champions, mas que os rivais tenham medo de pegar no mata-mata da Champions. Eu espero que o Paris também caia num grupo muito difícil, velho. Pra ter jogo bom logo no começo do campeonato. Paris que nessa edição atual, né, já se viu num grupo complicado com Leipzig e Manchester United, garantindo a classificação com uma grande atuação de Neymar. Falando em Champions League, eu gostaria que vocês falassem rapidamente, até porque provavelmente os nossos ouvintes já terão ciência de quem foi o campeão. Então, quais são suas expectativas para amanhã sobre as duas equipes e quem ganha? Começando com você mesmo, Bruno. O que você tem a dizer? Sabemos que você é muito fã de De Bruyne. Ele trará a taça para Manchester? Fé em Deus que sim. Eu sou muito fã do De Bruyne há muito tempo já. Gosto muito do futebol dele, gosto muito do futebol do City. Também quero que decide, porque por causa do Pep Guardiola, por causa do De Bruyne, por causa do que o time veio fazendo. E, se eu não me engano, acho que eles perderam só uma partida nesse... Ou eles vão ser campeão invicto, alguma coisa assim. Então o time tá vindo muito... E pra mim veio como grande favorito pra erguer a taça. Pela primeira vez. Aí, lembrando que Chelsea e Manchester City, né, dois times da Inglaterra, igual foi com o Liverpool e Tottenham, no qual o Liverpool saiu campeão. A FIFA está querendo fazer esse novo formato de Mundial. Se o Chelsea fosse campeão, se o Corinthians tivesse vencido a Sul-Americana, poderia até reeditar Corinthians e Chelsea na final do Mundial, mas infelizmente o Wagner Mancini não nos possibilitou isso. Então, meu amigo João, quem ganha amanhã, por quê e qual é a sua expectativa? Pra mim, vai dar Chelsea. Pra mim, o Chelsea tem mais peso de camisa, sinceramente falando, tá? E vai ser um jogo morno. Jogo de final com dois inglês, a gente viu isso com o Tottenham e Liverpool. Vai ser a mesma coisa. Pra mim vai ser decidido nos penais pelo Chelsea campeão da Champions League. E pra você, Rocha, quem ganha, por quê? Qual a sua expectativa pro jogo? Eu torço pra que esse podcast saia antes do jogo, para que todos os ouvintes possam apostar e eu tenho certeza que eles vão acertar. Isso aqui pode gravar, que agora não é zica. Isso vai acontecer. Quem vai ganhar é um time de azul amanhã. Só isso que eu falo. Beleza? Simples e curto. Tá? Sem caô. É isso. Podem me cobrar semana que vem. Podem me cobrar. Torcer pra algum time entrar com o segundo uniforme, porque eu quero ver isso aí agora. Exato. E só queria confirmar a informação, João. Irá. Apenas um dos dois times irá atuar de azul, o outro atuará de branco. Que, se eu não me engano, o City atuará de branco, porque o Chelsea vai atuar de azul escuro. E não creio que a UEFA permitirá um tom de azul claro contra um tom de azul escuro. Então seria muito cômico caso um time atuasse de branco e se sagrasse campeão apenas para Léo Rocha queimar a língua. Meu Deus, como é que essa zica não para? Léo, posso só dar uma pincelada sobre como essa final pode afetar na próxima Champions? Sobre o primeiro pote, que é o principal da Champions League na formação da fase de grupos? Rapidinho. Pois não, o tempo é todo seu. Eu falei que as cinco grandes ligas, elas formam praticamente quase todo o primeiro pote da Champions League. Na ordem de coeficiente é Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. Já tem 5 times no primeiro pote, então. Você adiciona o campeão da Champions League e o campeão da Europa League. Então, só falta um, porque na fase de grupos são 8 no pote 1. E aí, o sexto colocado de liga seria Portugal. Se o Chelsea ele for o campeão, vai entrar normalmente, fica do jeito que tá, com Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França e Portugal, mais o campeão da Champions, mais o campeão da Europa League. Caso o Manchester City seja campeão, ele não pode ficar com 2 vagas, obviamente, porque ele já foi campeão inglês. Então abriria para a Holanda. Logo, o Ajax entraria no pote 1. Então, o que ficaria de momento com o Chelsea campeão? No pote 1, Manchester City, Villarreal, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter, Bayern de Munique, Lille e o Sporting de Portugal.
Se o Chelsea for campeão, você tira se o Manchester City for campeão, você tira o Chelsea desse pote 1 e coloca o Ajax. É isso. Tá aí, sempre preciso. Então vamos para a próxima pauta, meus amigos. Silvinho é contratado, é o novo técnico do Corinthians. Gostaria apenas de dizer que eu tenho uma teoria dos 50%. O Silvinho tem 50% de chance de dar certo no Corinthians. Ou ele dá certo, ou ele não dá. 50%. Tudo, pra tudo é 50%. Eu acho que a gente pode já acabar aqui o podcast, porque sua afirmação foi muito precisa agora. Tudo que a gente falar vai ser nulo, porque você foi totalmente... transcendeu a humanidade agora nesse seu argumento. Parabéns, Léo. De verdade. Que profissional. Muito obrigado. Pra mim, o Léo e o Neto estão assim, juntos, entendeu? De melhores comentaristas e ele está em outro patamar. Muito obrigado. Fico orgulhoso. Aliás, se o craque Neto estiver ouvindo isso, a chance dele estar ouvindo é 50%, porque ou ele tá ou ele não tá. Chame a gente pro seu programa, a gente ia adorar participar, Netão. Um beijo. Aí, me chama pro dono da bola, pelo amor de Deus. Bom, brincadeiras à parte. Bruno, vamos começar com você. Você afirmou que queria o Carille, foi recusado o Renato Gaúcho e o Aguirre, quem veio foi o Silvinho. Então, fale aí, você acha que foi uma boa escolha? Você acha que o Silvinho era a escolha certa por um momento, ou você teria ido atrás de outro nome, mesmo que não fosse o Carille? Você teria ido atrás de outro nome ou o Silvinho era o seu plano B? Eu acho que depois do Carille, querendo ou não, ele era a melhor opção pra gente buscar algo novo, porque eu acho que nenhum treinador que tava aqui no Brasil atualmente, tipo o Abel, que tava sem clube, ia conseguir dar um jeito nessa situação que tava. Eu até tô gostando da contratação dele, porque tipo, o pouco que eu vi sobre ele e as coisas que saíram, ele não parece ser um treinador tão ruim como a própria, tipo, a nossa própria torcida tava achando que ele era. Tipo, eu vi ele ele falando com os jogadores antes do jogo começar e, tipo, lembrou muito o jeito do Tite de administrar a equipe, de jogar a equipe pra frente, motivar a equipe. E vamos ver se dá certo. Eu espero muito que dê. Eu quero muito também que dê certo. É uma aposta nova, mas tem grande chance de dar certo, porque ele mostrou ser alguém competente e focado, porque quando ele foi contratado, ele disse que ele estava preparado para assumir o cargo e lidar com a massa que seria a torcida corintiana. Tá aí. Bom, o Sheik, aliás, foi um dos grandes defensores, Emerson Sheik. Ele disse que o Silvinho era da comissão técnica no Mundial e também aprova muito a contratação do Silvinho, que como profissional tem apenas, se eu não me engano, 11 jogos no comando do Lyon, acabou não dando certo. O Corinthians já havia chamado o Silvinho em 2 outras oportunidades, ele preferiu permanecer na Europa e agora assume essa bomba. E aí nós teremos que esperar para ver se ele vai conseguir controlar essa bomba e não deixar ela explodir para agora, ou se vai explodir na mão dele. Então, qual que é a sua opinião quanto a isso, Léo Rocha? Você que discordou bastante do Bruno no debate quanto ao técnico do Corinthians, você discorda novamente ou dessa vez você concorda que o Silvinho é um bom nome? De início, eu fui bem pessimista com a chegada do Silvinho. Desde que algum técnico sai do Corinthians a partir de 2016, o Silvinho ele é um nome muito cotado. De início eu fui contra porque eu pensei assim, o cara não trabalha desde 2019, como é que ele pode tá sabendo qual que é o clima dentro do vestiário? Ele não vai ter essa experiência, faz tempo que ele não sente isso no sangue. Aí eu pensei, só um trabalho, o cara não tá calejado. Mas aí eu fui vendo alguns pontos que talvez eu possa estar me contradizendo. O Carille em 2017 ele foi campeão brasileiro e era o seu primeiro trabalho. E o João ele falou que teria que vir alguém da base, da casa do Corinthians, e realmente veio. O Silvinho ele foi revelado pelo Corinthians como jogador profissional, e ele começou, não sei se foi os primeiros trabalhos dele como auxiliar técnico, mas ele foi auxiliar do Tite, do Mano Menezes no próprio Corinthians, então ele estava na base do time campeão do Paulistão 2013, da Recopa, o que veio a se formar o time campeão brasileiro 2015. E assim, o Tite em 2013 ele deu uma pausa no Corinthians e foi à Europa. Ele voltou no fim de 2014
Veio pro Corinthians e foi campeão brasileiro em 2015, porque tava com muito estudo na bagagem. O Silvinho, ele ficou muito tempo estudando também. Então é por isso que eu acho que não é uma má contratação. O Silvinho pode sim dar certo. Ele teve bagagem na Europa, estudou bastante tempo, ele ia treinar a seleção olímpica. Então eu acho que assim, se tá todo mundo com bons olhos no Silvinho, por que não termos também? O trabalho dele no Lyon realmente foi muito ruim. São 11 jogos sim, Léo, ele tem só 11 jogos pelo Lyon. Ele fez alguns jogos de campeonato francês e alguns da Champions League. E ele teve apenas 3 vitórias, um aproveitamento baixíssimo de 39%. Mas ele ficou muito tempo depois disso parado, talvez estudando, se aperfeiçoando. Acho que ele sabe muito bem onde ele deve ter errado. E eu acho que assim, é um bom nome pro Corinthians, sinceramente. Eu acho que por conhecer a casa, já saber onde que estavam os problemas, como que o Tite arrumou, como que ele foi trabalhando para ajudar, eu acho que pode ser sim um bom nome. Gostei da contratação, não acho que vão vir títulos já nessa temporada, mas eu acho que a diretoria tem que bancar o trabalho do cara, claro, se ele estiver indo bem, para poder gerar frutos do... A torcida corintiana fica com um pouco de medo, porque assim como o Carille, o Osmar Loss também teve uma subida parecida. O Carille deu muito certo, 3 títulos paulistas e um brasileiro. O Osmar Loss acabou não tendo sucesso, assim como o Diego Coelho, que era o interino, acabou também não conseguindo ficar. E, bom, temos que esperar. O Silvinho, que aliás foi demitido do Lyon, e o Lyon chegou na semifinal da Champions depois de sua demissão, eliminando inclusive o Manchester City, que é o finalista da atual edição. Pois não, com a palavra, Bruno. Mas foi colocando em ponto também, a mesma coisa que eu falei do Carille, que eu achava que devia ser ele, porque ele era um treinador que, querendo ou não, já era da casa, já era um treinador que conhecia o que era o Corinthians, e conhecia a ideia do Corinthians. E a contratação do Silvinho foi muito boa, porque, querendo ou não, ele é filho do terrão. Ele foi revelado pelo Corinthians, ele começou, se não me engano, os trabalhos dele como auxiliar, que nem o Léo falou, então, tipo, caiu muito bem com o que eu tava falando. Tipo, ele e o Carille seriam as duas opções que eu iria atrás no mercado. E para finalizar a pauta, João, você concorda com a opinião deles, ou para você Silvinho não era um bom nome para o atual momento? Só falar de Corinthians eu já fico com sono. O Corinthians fez certo em contratar o Silvinho. Foi como eu disse, tinha que ser alguém que já conhecia o clube, já conhecia a casa. É um cara que vai ajudar a arrumar tudo lá dentro. Vai ser um cara que vai trazer o conserto pro Corinthians se levantar. Eu acho que o Corinthians talvez não ganhe nada de expressão esse ano, mas se mantenha na elite do futebol, o que já é muito importante para um time muito defasado. Tá aí a opinião do João. Bom, o Corinthians, o Mancini chegou a testar 3 zagueiros. Primeiro jogo sem ele, já voltou com a linha de 4. E o Silvinho disse também, provavelmente o Silvinho vai usar a linha de 4, então os 3 zagueiros tenham tido boas atuações. Acho que o Corinthians não fica com suficientemente 3 zagueiros. O Corinthians, às vezes, que estreia já no Brasileiro contra o Atlético Goianiense, inclusive tende a ser a estreia do Silvinho e a do Barroca. Barroca pelo Dragão, Silvinho pelo Corinthians. E, bom, dando uma pincelada, falando rápido até porque o Brasileiro também já começa amanhã, suas expectativas para a estreia do Brasileiro, começando com Bruno. Eu acho que vai ser um Brasileirão bem acirrado, e temos muitos candidatos ao título, e podemos ter uma surpresa, né? Tipo, pode ser que algum time que a gente nem faça ideia, tipo, sei lá, como o Fluminense, tá vindo bem na Libertadores, a gente não sabe se o Fluminense chega e pode brigar por um título. E eu acho que não foge disso. Pra mim, vai ficar entre Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, porque, tipo, pra ganhar um campeonato grande, como o Brasileirão, de pontos corridos, de 38 rodadas, você tem que ter elenco. E são os times com um elenco maior, mais recheado e, querendo ou não, melhor. Tá aí o Grêmio, que poupou os jogadores da última rodada sul-americana para focar no Brasileiro, coisa que raramente Renato Gaúcho faria, Thiago Nunes está fazendo. Então agora a breve opinião de Léo Rocha, expectativa para esse Brasileiro e para essa primeira rodada. Só para já entrar falando de técnicos, você já citou o Mozart, que saiu da Chapecoense. Lembrando que nesse Brasileirão já inicia a nova regra de que um clube pode demitir 2 vezes os técnicos só. Esse é o limite, só pode ter 2 demissões de técnicos. Tem algumas exceções, mas se vocês quiserem saber mais informações, tem a notícia certinha lá na página da regra nova.
Bom, o que eu acho desse Brasileirão? Pra mim é Galo campeão. Eu amo fazer minha simulação antes do Brasileirão começar. Já até mandei pra vocês no nosso grupo. Eu vou falar meu G6 aqui pra vocês e meu Z4. Meu G6 é do primeiro ao sexto. O Galo, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e São Paulo. E pra mim, quem cai do 17º ao 20º, Fortaleza, Atlético Goianiense, Juventude e Sport. Aí Juventude que subiu pra mim já vai descer. Cuiabá, Chape e América fica na Série A. O Cuiabá que depois também mudou o técnico, foi muito bem na Copa do Brasil e vai tentar continuar surpreendendo na Série A. O Cuiabá tá fazendo um bom trabalho. Eu tô gostando muito de acompanhar o jeito que eles estão até crescendo nas redes sociais. Por isso que eu acho que vai continuar vai se manter na Série A nessa temporada aí. Um fato engraçado, o Corinthians joga contra o Atlético Goianiense nessa rodada no domingo já, na Neoquímica Arena, e no meio de semana já tem Copa do Brasil para esses times, e o Corinthians pega de novo o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Então o Atlético Goianiense deu meio que sorte nisso, porque ele não vai precisar nem viajar de volta para Goiânia, vai ficar aqui em São Paulo já para disputar a partida no meio de semana contra o Corinthians. Semana que vem a gente falar mais sobre Copa do Brasil. Também, boa sorte pro nosso Dourado, o nosso Cuiabaier. O São Paulo, lembrando, só querendo frisar, o Léo, por exemplo, na simulação dele colocou o Fluminense na frente do São Paulo, que é um dos clubes que vem bem. Acredito que o São Paulo vai sofrer pelo que o Brunão falou. Tem um elenco bom, não acho que o elenco do São Paulo seja ruim, mas acho que ainda faltam algumas peças que Flamengo, Palmeiras e o Atlético tem de sobra. O Atlético ainda não engrenou tanto, eu acho que ele vai acabar focando na Liberta. Eu acho que o brasileiro fica entre Flamengo e Palmeiras. Eu arriscaria dizer que o Flamengo vai igualar um feito histórico do São Paulo, ter 3 brasileiros seguidos. Até hoje só o São Paulo conseguiu. Eu acho que o Flamengo conquista o 3º seguido. Venho dizendo isso desde a temporada passada, quando o Flamengo nem havia conquistado o bi. Pra mim ele vai ser tri esse ano. O Santos não conseguiu um penta nos anos 60, não foi? Ou eu tô enganado? Mas eu me refiro aos pontos corridos mesmo. Justo. Nesse formato atual com 20 equipes, e quem mais chegou perto até agora foi o próprio Flamengo atualmente, e o Cruzeiro 13 e 14. Correto. Corinthians 9899, o Palmeiras 9394 também, 7273. Mas o Santos sim foi penta nos anos 60 aí, timaço do Pelé. Palmeiras que aliás tem 2 brasileiros em 71. Foi em 67. 2 brasileiros em 67. 2 brasileiros em 67. Acho que o América Mineiro, dos 4 clubes que subiram, o América Mineiro é o mais bem preparado para se manter. O Lisca e o elenco do América fazendo um ótimo trabalho. Pois não, Léo? Tô contigo. Não, tô contigo. Pra mim, o América dos que subiu vai ser o melhor colocado ali. Chegamos à pauta final, a hora do game. Esse programa, eu só queria dizer que até agora ele está sendo mais extenso. O João vai ter dor de cabeça para editar. Porém, esse foi o que teve mais pauta, querendo ou não. Esse foi o que realmente teve mais debate, mais coisa acontecendo. Ok? Então chegou a hora da pauta final. O game. Eu vou pedir para vocês não serem mureteiros. Eu separei sentenças aqui de verdadeiro ou falso. Eu vou perguntando se vocês acham verdadeiro ou falso. Por que eu vou pedir para vocês não serem mureteiros? Porque vocês podem jogar no safe, falando, eu sou o líder, então eu vou esperar o meu amiguinho palpitar, vou palpitar igual o dele, e aí continua empatado. Eu quero que os ouvintes estão vendo e ouvindo. No caso do YouTube, eles também estão vendo, enfim. Então vamos lá. Primeira sentença do verdadeiro ou falso. Campeonato Paulista. Tirando os 4 grandes do estado, São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, o maior campeão estadual é a Portuguesa. João, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito verdadeiro. Bruno, verdadeiro ou falso? Verdadeiro demais. Léo Rocha? Falso. E bom, você, meu caro ouvinte, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. E bom, temos respostas divergentes. Ou o Léo errou sozinho, ou o Léo acertou sozinho. E ele acertou. A Portuguesa é o segundo maior campeão, tirando os 4 grandes do estado. O maior campeão
Aliás, é o Paulistano. terceiro. É o terceiro, porque o segundo é o São Paulo Athletic e o maior campeão, tirando os grandes, como o Léo acabou de dizer, é o Paulistano. Bruno e João 0, Léo Rocha 1 pontinho. Parabéns, Léo Rocha. Agora vamos para a rodada 2. Mas aí você pegou os times que nem existe mais. Como assim, Léo? Pô, Que aí ele você pode tá jogando fazer? com... É a história, Aí é a tá história. Você tá jogando- Não, aí tá menosprezando o jogando- paulistano. Aí tá E jogando todos com os cara. tradicionais paulistanos. Tá Tá jogando com desrespeitando regulamento eles, embaixo do braço, desrespeitando fica a fácil. camisa. Ah, pelo amor de Deus, cara. Se você não tá Pô, o sabendo da Paulista história, a fechou gente tá as desrespeitando a portas, pelo história, amor cara. de Deus. Briga. Sentença 2. Verdadeiro ou falso? A Copa América será realizada na Argentina e Colômbia, começando com Léo Rocha, Falso. João Neres, Falso. Bruno Souza, Eu vou de verdadeiro. Você falou pra não ficar em cima do muro aí, vamos de cara novo. tá aí, Brunão ousado, ou ele empata o jogo com o Léo Rocha, ou ele vê o Léo Rocha fazer 2, o João 1 e ele continua zerado. E essa pergunta era uma pegadinha, porque inicialmente a Copa América seria na Argentina e na Colômbia. Porém, devido à forte crise que vem vivendo a Colômbia, ela não foi considerada pela Conmebol apta para sediar uma Copa América. Então, até o momento, eu acho que até a Conmebol vai buscar um país além da Argentina, mas até o momento, a Colômbia saiu, a Copa América será na Argentina. Portanto, 2 pontos para Leonardo Rocha, 1 para João, 0 para Bruno. Você, meu caro ouvinte, você está indo bem? Não sei, comenta aí. Sentença 3. São 4 equipes da Inglaterra que já foram campeãs da UCL. Você acha que essa sentença é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Certo, o Brunão disse verdadeira. Agora, Léo, verdadeiro ou falso? Falso. Léo foi de falso e o João... Então, para cada lado, João, e você, verdadeiro ou falso? Isso aí é muito falso. Falso demais. Vamos lá, o Bruno foi sozinho no verdadeiro. E vamos lá, para ver você ouvinte também, o que você acha. Liverpool tem 6 canecos. 3 do Manchester United, 2 do Nottingham Forest, 1 do Aston Villa e 1 do Chelsea. 5 equipes já foram campeãs, não 4. Então a sentença é falsa. Bruno segue zerado. João e Léo Mano, pontuam. quem lembra da Aston Villa, velho? Você não pode desmerecer o time do Príncipe William. Joguinhos da página, se você tivesse feito os joguinhos da página, que eu coloco toda sexta-feira lá, inclusive você ouvinte, siga a nossa página no Instagram, que toda sexta-feira, toda quarta-feira tem joguinho pra vocês. Você saberia que o Aston Villa tinha sido campeão. Então presta atenção, Brunão, presta atenção. Aston Villa, que é o time da família real, vale lembrar. 3 para Léo Rocha, 2 para João, Léo Rocha 100% até agora, 0 para Bruno Souza. Quarta sentença. Em toda a história, 2 equipes nordestinas já foram campeãs do Brasileiro. Verdadeiro ou falso, João? Falso. Verdadeiro ou falso, Bruno? Falso. Verdadeiro ou falso, Léo Rocha? Se é verdadeiro ou falso, 2 equipes, você falou? Exato. Isso é verdadeiro. E você, meu caro ouvinte, suspense. 4 pontos para Léo Rocha, o homem está on fire. Sport e Bahia foram as 2 equipes do Nordeste que já levantaram o troféu do Brasileirão, que começa nesse sábado. Então a sentença é verdadeira. 4 para Léo Rocha, 2 para João Neres, 0 para Bruno Souza. Isso aí Bruno acho já- que tem que ser revisto. O Bruno já Acho se que tem despede do revisto. título. O Bruno já se despede do título, vai brigar pelo vice com o João. O João ainda pode ser campeão. Pra mim Se foi quiser uma comprado esse remontada. campeonatinho aqui. Então, em sua homenagem, João, a quinta sentença aqui. Vou até começar com você. Rogério Ceni é o goleiro com mais jogos disputados no Brasileirão na era pontos corridos. Verdadeiro ou falso? Falso. Bruno Souza, verdadeiro ou falso? Falso. Leonardo Rocha, Ah, não era pra ficar em cima do ouro, mas eu vou com eles, eu acho que é falso. Se eu não me engano é o Fábio. não só acertou a sentença, como acertou a resposta. O menino está on fire. Rogério Ceni é o segundo goleiro com mais jogos, o primeiro é o Fábio do Cruzeiro. Com isso, 5-3-1. Bruno saiu do 0. E o João ainda tem chance de empatar. Se o João empatar, terá um desempate, obviamente.
E Bruno ainda tem chance também de empatar com o João pela vice. Então, vou começar com o Léo, já que ele pode garantir o título nessa. Manchester City é o maior campeão da segunda divisão inglesa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Bruno Souza, Eu acho que é verdadeiro. João Neres. João? Só pra discordar, eu vou de falso. Tá aí. Caso seja falsa, temos um jogo. É tudo ou nada. Caso não seja falsa, a última rodada vai ser aquela de cumprir tabela. Bom, o maior campeão da segunda divisão inglesa é o Leicester, com 7 títulos. Mas, antes que o João comemore, empatado com o Manchester City, que também tem 7, portanto, isso é verdade. Não. Isso aí tá errado. Manchester City e Leicester são os dois Mentira. clubes que estão brigando na parte de cima da tabela. Cada um tem 7 títulos na segunda divisão, João. Comunicado aqui aos seguidores da Footlosers. Esses Léos aí, entendeu? Vem um vendido pro outro. Isso aí tá errado. Exatamente. Comprar. Antes aí, de eles me todo o pagaram podcast, por a gente pega uma enciclopédia do futebol e vai estudando. Por isso que a gente vai Não. acertando tudo. Não, tá certo, isso aí mesmo. Parabéns pra vocês que inventaram esse joguinho aqui, só pra eu e o Bruno passar vergonha. Valeu, obrigado, viu? Tá aí. Não, eu já havia dito desde quando ele falou as pautas, que eu só ia chutar pra fazer graça. Mas o Bruno que acertou essa, o João errou sozinho, então o Bruno pode empatar com o João na vice-liderança agora, que é a última. Então, João, já que você tá todo amargurado, lembrando que a campanha ainda tá aberta do podcast passado, João, um love para João Neres. Se você é uma garota sonhadora, que quer ser feliz ao lado de um bom homem, João Neres é esse homem muito bom, de um ótimo coração. Para deixar esse coração amargurado mais doce, se candidatem nos comentários, mandem fotos na nossa DM. Por gentileza, fotos cultas, nós somos uma página de respeito, para o João avaliar. Caso hajam muitas candidatas, a gente pode até fazer um reality show no próximo podcast. Eu só queria dizer que eu sou muito a favor dessa campanha, um love para o João, e dizer para todas as interessadas que ele não é um rapaz muito exigente, ele só quer viver um romance de novela. É isso que eu quero dizer a vocês. E como vocês perceberam, eu sou um rapaz muito justo, então fica aí meu apelo. Antes da última rodada, Léo também quer reforçar o coro para um love para João? Baixa o Tinder, mano. Pelo amor de Deus. Tá aí, o Tinder não está pagando a gente, então vamos dizer um aplicativo de encontro na internet, cujo você sabe o nome, que é aquele ícone vermelho, não sei, é uma chama branca. Não faremos propaganda gratuita. Patrocina nós aí, aplicativo do Foguinho, porque nós tá on fire. Ai, então, já que você tá on fire, eu ia começar com o João, mas você pegou o fogo. Não é Faustão, não é churrasqueira elétrica, mas tá pegando fogo. Se você acertar, você gabarita nosso verdadeiro ou falso. Tá preparado? Essa pergunta para você que tá antenado com essa temporada atual, fazendo ótimos trabalhos. É a chuteira de ouro atual. Top 24, os 24 líderes, ou seja, do primeiro ao 24º. Nenhum deles é brasileiro. Verdadeiro ou falso? Nossa, esse quer me matar, cara. Calma. Eu acho que é verdadeiro. Puta, ferrou. Sua resposta final é verdadeiro? Bom, então, Bruno, verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso. João? Não faço a mínima ideia, eu vou de verdadeiro. Do top 24 da chuteira de ouro da temporada, que aliás o maior vencedor é Lionel Messi, nenhum é brasileiro da tal temporada. O Brasil não vive uma grande fase, Neymar não fez uma excelente temporada como é de praxe em sua carreira, ele foi um pouco abaixo, lesões atrapalharam. Gabriel Jesus também ficou muitos jogos no banco. Infelizmente o nosso Brasilzão não foi dessa vez. Mas eu tenho certeza que o 25º é brasileiro, por isso que você falou 24. Certeza que o 25º é brasileiro. Você acha que sim? Você acha que não? Bom, aí não vou entregar tudo de bandeja também. Quem quiser pesquise, peguei do site Gol, patrocina nós Gol.
O excelente Marcelo Razan também, que tá lá fazendo um trabalho. Com certeza você tá ouvindo, ou não. Como diria Cleber Machado. Às vezes, quer dizer, não. Enfim. Parabéns, Léo Rocha. 100% de aproveitamento. Parabéns. Você é o grande campeão do verdadeiro ou falso. 7 pontos em 7 sentenças. João, vem logo Obrigado, atrás. muito obrigado. João vem logo atrás, entre aspas, né? Me corrija se eu estiver errado. O João fez 4 pontos, correto? Realmente, entre aspas, porque isso aí foi vendido, né? Então, E o assim, Bruno fica fez toda a minha 3. indignação. Então, pelos meus cálculos aqui, Léo fez 7, João 4 e o Bruno 3. Pelo menos você conseguiu a vice. Parabéns. Parabéns, meu caro João. Eu só queria o Vasco, entendeu? Se vocês gostaram desse joguinho, deixa aí nos comentários, deixa seu like. Vou tentar trazer joguinhos, talvez, chamar no PV o João e o Bruno para fazer um complô contra o Léo, para tirar o trono dele no próximo podcast. Ou talvez eu traga uma pauta engraçada. Você quer saber? Você quer saber qual que eu vou trazer? Ah, rapaz. Aí você vai ter que ouvir o próximo podcast, porque esse está chegando no final. Então, compre a revista Visão de Jogo, uma revista visionária, que a versão digital está por R$8. E me despeço aqui. Uma boa noite a vocês que ouviram. Deixo a palavra para Leonardo Rocha agora se despedir. Bom, muito obrigado a você que ouviu até aqui, que ouviu nossas análises, nosso debate, nosso joguinho que eu acho que tem que ser feito mais vezes, para que você obtenha mais conhecimento com o pai aqui, que também está sempre em aprendizado, mas levando o aprendizado até vocês, se assim Deus quiser. Então, uma boa semana a todos e Manchester City campeão amanhã. Tá aí, agora sabemos que o Chelsea vai ser campeão, então, João, se despede aí da galera. Um forte abraço aí, rapaziada. Estamos aí com mais um podcast feito para vocês acompanharem a gente. Continue curtindo, comentando, seguindo a gente. E é isso aí. Valeu, falou. Mano, obrigado por quem ouviu até aqui. Só agradecer. Mais um podcast, um projeto muito da hora que a gente tá tentando fazer aqui. E dizer mais uma vez que eu não dormi, consigo acordado pra me despedir de vocês. E que amanhã Manchester City campeão com 2 gols do De Bruyne. Apenas é isso que eu queria dizer. E que vocês ficariam enojados se vocês descobrissem a verdade por trás desse verdadeiro ou falso. Léo Rocha comprou tudo, falo mesmo. Tá aí, opiniões polêmicas, falcatruas e acusações. E unanimidade, porque nós 4 achamos que o Manchester City será campeão. Você pode voltar aqui se você for torcedor do Chelsea para rir da nossa cara. Se você for torcedor do City, pode vir aqui a elogiar, mas eu sei que ninguém elogia a gente, só vem para criticar, então certo vocês. Parafraseando o Léo Rocha pela 29ª vez. Eu falei Chelsea, cara. Você estragou Verdade, tudo. verdade. Você estragou tudo. Chelsea. Você estragou Eu tudo. sou do contra na página, vocês sabem disso. Eu sou do contra. Tá, então tudo bem. Se o Chelsea for campeão, você pode vir aqui elogiar o João. Se o City for campeão, você pode vir xingar o João. Se você for uma mulher que está torcendo para o City, você pode ficar ainda mais brava com o João e tirar sua candidatura do programa Love para o João. Ou mandar uma foto pra mim com a sua indignação. Tá aí, o João, por favor, alguém se candidate. O João é realmente um cara, um galã. Amigão, você tá ligado? No fute a gente é loser. No debate a gente é winner. Tá aí, muito obrigado. Forte abraço.